Olá, que bom ter a sua companhia nesta continuação da nossa segunda aula. Hoje a gente vai direto ao ponto, mergulhando de cabeça numa transição simplesmente crucial para a agricultura. Sabe aquela ideia de entender a saúde do solo só na teoria? Pois é, vamos deixar isso no passado e focar na aplicação prática e revolucionária da tecnologia BioAS e, claro, em como isso se conecta diretamente com a sustentabilidade agrícola. Para começar de verdade, a gente precisa fazer aquela pergunta de US$ 1 milhão. Como saber se a terra onde a gente cultiva está transbordando saúde ou se está ali, sofrendo caladinha? Afinal de contas, o solo não fala, não tosse, não tem febre, né? Mas olha, com as ferramentas certas que nós vamos analisar hoje, ele com certeza dá sinais claríssimos sobre o seu verdadeiro estado de vitalidade. E para entender tudo isso, o nosso roteiro de hoje passa por 5 etapas: a base da saúde agrícola, a revolução da tecnologia BioAS, a forma de decifrar os índices IQS, o diagnóstico prático dos laudos e, para fechar, a sustentabilidade e as práticas regenerativas. Indo para o nosso primeiro ponto, a base da saúde agrícola e como entender essa verdadeira fundação do solo. Pensa no seguinte: até meados de 2020, as análises tradicionais de laboratório olhavam só para duas coisas: a parte química, como nutrientes e acidez, e a física, que são os telores de argila e areia. Só que faltava uma peça gigante nesse quebra-cabeça. Para se ter uma ideia da proporção disso, uma única colherzinha de chá de solo saudável tem literalmente mais micro-organismos do que pessoas na face da Terra. Surreal, né? E por décadas, toda essa biologia vibrante, que é o coração da produtividade, simplesmente passava batida nos laudos padrão. O que nos leva diretamente à segunda etapa, a revolução da tecnologia BioAS e o surgimento desse novo diagnóstico. Em julho de 2020, o jogo virou. Foi quando a tecnologia BioAS foi lançada de forma pioneira no mundo, trazendo marcadores muito específicos para as análises de rotina. Basicamente, estamos falando de duas enzimas com nomes um pouco difíceis, a beta-glicosidase e a arilsulfatase. Mas não se prenda aos nomes, o crucial aqui é entender que elas não caíram de paraquedas. Essas enzimas são como operários microscópicos trabalhando duro para quebrar o carbono e o enxofre, que são os blocos de construção da vida na Terra. Elas funcionam como os verdadeiros sinais vitais do sistema agrícola. E o material traz uma analogia simplesmente fantástica para isso. A tecnologia BioAS funciona de uma maneira muito, mas muito parecida com o exame de sangue de rotina que a gente faz no médico. Qual é o objetivo? Pescar problemas assintomáticos lá no solo muito antes que eles causem aquele estrago enorme na produtividade da lavoura. Ou seja, é a medicina preventiva na sua forma mais pura, aplicada direto na agricultura. Agora, vamos para o nosso terceiro passo: decifrar os índices IQS e aprender a ler esses sinais vitais. Separar o índice de qualidade do solo, o famoso IQS, em partes químicas e biológicas, foi um avanço colossal para quem toma decisão no campo. Por que isso importa tanto? Porque uma fertilidade química super alta não garante de jeito nenhum que a biologia está bem. É como se a gente alimentasse o nosso corpo com um monte de vitamina artificial, mas sem comer comida de verdade, sem fibra, sem caloria. No papel a química tá linda, mas biologicamente o sistema tá fraco, e mais cedo ou mais tarde ele vai colapsar por não ter resiliência para aguentar o tranco no longo prazo. Esses índices medem o desempenho de 3 funções vitais que operam numa sequência perfeita como as engrenagens de um relógio. Primeiro, vem a ciclagem, que é o giro dos nutrientes, tornando tudo disponível graças à biologia. Em seguida, entra o armazenamento, que age como um cofre, guardando esses nutrientes num reservatório de longo prazo ligado à matéria orgânica. E por fim, a função de suprimento entra em cena, entregando exatamente o que a planta precisa na hora certa e medindo a acidez. Tá tudo incrivelmente amarrado. E para deixar a leitura de todas essas funções bem rápida e intuitiva, foi criada uma escala de qualidade cromática genial. Pensa num semáforo mesmo, com valores variando de 0 a 1. É um sistema visual que bate o martelo na hora de separar o que é saúde e o que é doença, classificando tudo desde um nível que a gente chama de muito baixo até o verde escuro de nível muito alto. O que nos traz a quarta parte da nossa jornada de hoje: o diagnóstico prático dos laudos. Vamos entrar na clínica do solo. Quando a gente analisa um laudo ideal e super estável, a primeira coisa que salta aos olhos é uma predominância clara de tons verdes brilhantes, principalmente ali nas métricas de ciclagem e de armazenamento. E quando os números mostram isso, não tem sombra de dúvida. Estamos lidando com um solo que é biologicamente ativo, altamente produtivo e que está esbanjando saúde. Mas num contraste que chega a assustar, existem laudos que disparam um alarme. Quando tons avermelhados e alaranjados começam a tomar conta da parte de ciclagem,
É um aviso precoce e fortíssimo de que a Terra está adoecendo. E olha que detalhe interessante, muitas vezes o índice de armazenamento ainda nem caiu, mostrando que a matéria orgânica continua por lá. Só que aquelas enzimas biológicas, agindo como mensageiras das más notícias, já estão avisando em alto e bom som que a degradação silenciosa começou. Para lidar com tudo isso, foi desenvolvida uma matriz de decisão definitiva estruturada pela BioS. Ela divide a situação do terreno em 4 categorias claras. Começa no solo 100% saudável, passa pelo processo preocupante de adoecimento e chega ao extremo daquele solo que está, literalmente, na UTI, gravemente doente. É exatamente essa classificação que dita o nível de urgência da ação que o produtor precisa tomar no manejo. Chegamos então à quinta e última etapa, a sustentabilidade e as práticas regenerativas. É o momento da prescrição médica. Sabe aquele paciente que descobre que está com o colesterol nas alturas e precisa adotar uma dieta rigorosa e exercícios para ontem? Com o solo degradado é a mesma lógica. Um solo doente pede práticas agrícolas conservacionistas pesadas. É por isso que o plantio direto na palha, sem revolvimento, é tão vital. Quando a gente revira a terra, a gente simplesmente destrói a casa daqueles mesmos micro-organismos que são essenciais para o sistema. Então, combinar isso com uma boa rotação de culturas, plantas de cobertura e sistemas como a integração lavoura-pecuária é a chave definitiva para resgatar e turbinar a vida que estava se perdendo. Para encerrar a nossa conversa de hoje, o material deixa uma provocação final que não dá para ignorar. Será que as práticas de manejo atuais, quando ficam focadas só na tabela química, não estão escondendo uma doença completamente silenciosa debaixo da superfície das nossas lavouras? É exatamente por causa disso que trazer os indicadores biológicos para a luz do dia não é só uma novidade de laboratório incrível. É uma mudança inegavelmente fundamental para proteger, recuperar e perpetuar o verdadeiro legado de sustentabilidade da agricultura global. Um grande abraço e até a próxima análise.